Estamos aqui iniciando com uma sessão deliberativa aqui no Senado Federal, no plenário. Devemos ter ordem do dia, devemos ter apreciação hoje da medida provisória que trata do aperfeiçoamento das regras para o funcionamento do nosso futebol, e acredito ser da maior importância que mudanças sejam promovidas na legislação, no sentido de valorizar o trabalho dos clubes, mas de moralizar também esse esporte que é tão especial para todo cidadão brasileiro que tem uma verdadeira paixão por ele. Mas, senhor presidente, eu queria, antes de mais nada, registrar que estive esse final de semana no meu estado, fazendo um debate numa ação conjunta da OAB, Seccional Acre, com meu escritório, sobre judicialização da política e sobre a reforma política. Tivemos a presença de um número grande de juízes, promotores, estudantes do direito, advogados, profissionais, dirigentes partidários, e fizemos um debate sincero, de nível elevado, duro como deve ser os debates na OAB, que é uma casa que se traduz sempre como uma casa da democracia. E quero agradecer ao Marcos Vinícius, presidente da OAB Acre, a toda a equipe da OAB, cumprimentar também a equipe do meu gabinete pela organização, e dizer também que, acompanhado do deputado federal Raimundo Angelim, estive em Senador Guiomar, na casa da ex-prefeita e do ex-prefeito Marizia, da ex-prefeita Dinha, também ex-deputada estadual. São bons amigos que nós temos, e tive um café da manhã no sábado com lideranças daquele município que é tão importante e que tem ainda um futuro enorme pela frente, não tenho dúvida, um município estratégico, Senador Guiomar, como a gente conhece carinhosamente o Quinari, e quero agradecer a maneira acolhedora, amiga, que pude ser recebido em Senador Guiomar no sábado passado. Depois, fiz um debate a convite da direção do Partido dos Trabalhadores, da Secretaria da Juventude do Governo do Estado, com o secretário nacional da Juventude do PT, conversando com jovens petistas sobre os desafios que a juventude brasileira enfrenta hoje. Os debates que estão por toda parte sobre o ECA, sobre a maior ou menor idade penal, o papel dos jovens num momento de crise como esse. Falei claramente, fiz uma palestra junto com outros colegas, que todas as importantes mudanças que o Brasil experimentou, que viveu, sempre teve a juventude num papel de protagonismo. Mas, senhor presidente, eu quero, brevemente, apenas dar uma satisfação, como assumi o compromisso, sobre o andamento da proposta de reforma política aqui no Senado. Sei que esse é um tema que atende os interesses da opinião pública nacional, a imprensa nacional, os jornalistas todos estão numa expectativa, esperando um posicionamento da Câmara e do Senado. A Câmara está trabalhando essa temática, o relator é o deputado Rodrigo Maia. Independente de concordarmos ou não, mas a Câmara dos Deputados tem apreciado alguns pontos que eu entendo que, se recepcionados pelo Senado, podem trazer mudanças. Se as mudanças vão agradar a maioria, a minoria, é outro assunto. Aqui no Senado, na condição, sendo convidado pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, na condição de presidente da Comissão da Reforma Política no Senado, me sinto na obrigação, no dever de vir aqui atualizar as informações, tanto atendendo o respeito que tenho pela opinião pública, como também aos colegas senadores. São 29 senadoras e senadores, temos trabalhado intensamente, e nesse semestre, o recesso é dia 17, nós pretendemos trabalhar hoje e amanhã na comissão, e já a partir de amanhã, alguns dos pontos que já aprovamos na comissão
acreditamos que eles podem ser e deverão ser debatidos aqui no plenário do Senado, já que eles ganharam regime de urgência, aprovados na comissão, e não tenho dúvida, com todo respeito às votações que a Câmara está fazendo, que aqui no Senado estamos construindo um consenso razoável sobre uma temática complexa, mas que é fundamental. Não acredito que vamos seguir consolidando a nossa democracia, amadurecendo essa democracia que nos custou tão caro, sem que façamos mudanças importantes na legislação eleitoral. Não falo nem na Constituição, mas nas leis ordinárias, no Código Eleitoral, no funcionamento dos partidos, no financiamento das campanhas, nas regras que cabe exclusivamente ao Parlamento fazer e normatizar, que hoje viraram decisões do próprio TSE. Então, um dos propósitos, um dos objetivos nossos na Comissão de Reforma Política do Senado é fazer com que aquilo que não está regulamentado fique regulamentado. Aquilo que os tribunais, especialmente o TSE, faz de normativa, não seja mais feito, porque não cabe ao TSE fazer normativa nenhuma. Se a lei for clara, se o Código Eleitoral estiver bem estabelecido, se nós cumprirmos com nossas obrigações, não haverá necessidade de termos o Tribunal Superior Eleitoral, que cabe a ele presidir as eleições, com base na lei aprovada no Congresso, ficar fazendo normativas que só trazem um resultado: as resoluções que o tribunal faz para os partidos cumprirem nas eleições. Só traz um resultado: a insegurança jurídica. Concede uma parte, senador Jorge? Sem dúvida, é com satisfação que eu ouço o senador Magno Malta. É de bom tom e saúde para a democracia o assunto que Vossa Excelência traz nessa tribuna, e eu faço parte dessa comissão. Vossa Excelência traduz o sentimento de todos e o sentimento de que nós estamos vivendo num clima de pura idiotice no processo eleitoral. Idiotice chega ao ponto de grosseria e algumas ações até criminosas. Como que o sujeito responde um processo, pode perder o mandato porque ele botou meio centímetro a mais numa faixa? Isso não cabe na minha cabeça, senador São presidente. as normativas, né? Então, essas normativas, nós temos, então, essa é a minha palavra, é que construir de maneira que não tenha lugar para normativas. Ponto. Segundo, nós precisamos chamar o Conselho do Ministério Público para participar de uma audiência conosco, que eu sugiro a Vossa Excelência, que é presidente, e também o CNJ. Tipo, chego no município do meu estado, vou entrar, tomo um café com as pessoas e eles falam: mas o senhor não pode entrar com o som ligado, não. Como é que eu não posso entrar com o som ligado? Como as pessoas saberão do que eu vou falar e eu estou aqui na cidade no processo? Não, é porque o promotor reuniu conosco e o promotor disse que só pode andar na rua com no máximo 10 pessoas e não pode ligar carro de som. Mas o promotor tirou isso de onde? Que isso não é lei. Promotor não faz lei. De onde é que ele inventou isso? Mas eu não vou não, porque eu não sei o quê, não pode, porque daqui a pouco ele processa. É uma normativa. Né? Não, mas essa normativa, esse aqui é o problema. Nós temos que chamar o Conselho do Ministério Público por isso. Essa é a invenção dele, presta atenção. Não, então, pode ligar o som. Eu responsabilizo. Bom dia, gente, aqui é Magno Malta e tal, estou aqui para falar disso, sei o que e tal. Aqui eu prendi 2 pedófilos, um vagabundo ali, não sei o que e tal. Estou aqui de volta e pá. Queria cumprimentar as autoridades da cidade. Queria abraçar as autoridades, abraçar os vereadores, o prefeito, abraçar o prefeito, o juiz, o delegado e o promotor da cidade. Aliás, eu tive uma informação aqui que eu acho que não procede. Porque o promotor é um homem esclarecido, eu falando de cima do trio. Você veja que é um senador inteligente, sabido. Né? Que o promotor inteligente é filho de rico. Na verdade, eu sou sabido, porque eu sou filho de pobre. Então, Vossa Excelência, dizendo que Vossa Excelência inventou uma lei que não se pode ligar um trio elétrico aqui na cidade. Deve ser coisa da oposição, né? Vossa Excelência não fez isso. Vossa Excelência sabe que não existe lei para isso. Vossa Excelência só pode cobrar o seguinte: se ligar trio a 200 metros de escola e do hospital,
Tem que haver punição. Aliás, mandar avisar para desligar. Se não desligar, então, tomar uma providência. E mais nada do que isso. Agora, se isso é verdade, eu quero avisar Vossa Excelência que eu conheço o caminho do Conselho do Ministério Público. Estou lá, com 40 minutos, o telefone toca, o assessor fala, o procurador-geral quer falar com o senhor. Fala, meu amigo. Não, eu soube aí o promotor nunca falou isso, senador. Isso é conversa, então o promotor sabe do procedimento dele e tal, ele gosta muito do senhor, é seu eleitor. Fiz, mas com todo mundo. Aí você chega na cidade seguinte, não, o promotor falou que pode ter carta de som, mas a juíza aqui deu ordem que não pode ligar trio elétrico. Não, mas ela não pode dar essa ordem. Pode ligar. Entrei. O policial parou na frente. A juíza falou que não pode. Falei, vai lá buscar com a juíza a lei. Eu não estou nem perto de escola, vai lá buscar a lei. Se a lei chegar, porque quem faz a lei somos nós, eu não conheço nenhuma que nós fizemos. Então vai buscar a lei, se não chegar eu continuo. Continuei. Enquanto a lei não chega. Eu queria dizer à juíza que eu conheço o caminho do Conselho de Justiça, Nacional de Justiça. A senhora está extrapolando, usando da falta de conhecimento dos homens públicos desse município que disputam a eleição legitimamente, com base na Constituição, são cidadãos brasileiros, mas que não têm conhecimento da legislação, não dá para a senhora tentar ser maior do que a legislação. Então eu continuo. Essas coisas, senador Jorge, cada município, um promotor faz uma lei. O promotor não faz lei. Cada município, a juíza ou o juiz determina uma lei. Juiz não faz lei. Ora, o Ministério Público, quando provocado, ele, na defesa da coletividade, vai checar se tem algum erro, se está cometendo algum crime, onde ele possa ajudar a não acontecer crime. Agora, começou o processo eleitoral, o promotor marcou uma reunião com todos os candidatos. Para quê? Para repassar a legislação? É bom, é bonito, repassar a legislação. Olha, gente, é desse jeito, vamos nos comportar com dignidade, não vamos atingir a honra de ninguém. Legislar. Né? Tudo isso eu acho muito bacana. Agora, dizer, olha, processo eleitoral aqui é assim, não pode distribuir papel na rua? Não. Por que não pode? Não pode. Então, nós precisamos, eu sugiro a Vossa Excelência, vou oficiar na convenção, porque eu acho que é de bom tom, é saúde para o processo eleitoral, trazermos o Conselho do Ministério Público para tratar conosco, e eu quero colocar essas coisas tudo na mesa lá. Muito bem. Trazer o CNJ para tratar conosco, porque fica um processo eleitoral idiota, ridículo, com pessoas ameaçadas de perder o mandato, porque o promotor representou com ele, porque ele desobedeceu o promotor, não é porque ele desobedeceu a lei, não. Que história é essa? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Então, eu quero sugerir a Vossa Excelência como presidente, e Vossa Excelência, quando eu peço que Vossa Excelência me dê a sua parte, Vossa Excelência usa exatamente a palavra normativa, são as normativas que nós precisamos coibir, e era exatamente sobre isso que eu queria falar. Então, Vossa Excelência está de parabéns, e o que eu estou falando aqui, todo mundo que conhece o processo eleitoral no Brasil sabe que é verdade, isso acontece no Brasil inteiro. Muito obrigado, senador Magno Malta, e mais ainda, para os partidos que não são aqueles que estão permanentemente em comissões provisórias, que nós estamos alterando, está também uma situação inalcançável, o dia a dia dos partidos, com tantas normativas sobre o funcionamento do partido. De novo, nesse aspecto, eleição, vida partidária são regidos por lei e não por normativa, seja de quem quer que seja. E mais, é impraticável que se chegue nas eleições e a maior autoridade da eleição seja o policial, o guarda da esquina. Não tem nada a ver com isso. Eleição não é um momento para a polícia, é um momento para a democracia. A maior autoridade da eleição tem que ser o eleitor. O mais respeitado, o mais cortejado, o eleitor. E, em segundo lugar, o candidato, que é aquele que está se colocando à disposição dos eleitores para exercer uma função que é a essência, que é ocupar uma função política. O Brasil inverteu esses valores, estamos pagando caro por isso, e nós podemos, porque é uma prerrogativa que não se pode delegar, não se pode terceirizar, é uma prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional. E se nós não fizermos o aperfeiçoamento da legislação, do Código Eleitoral, se não deixarmos muito claros,
nós vamos ter que seguir com essa história de quem não tem prerrogativa de fazer leis, legislando pela insegurança que a legislação coloca, pela maneira como não se explicita aquilo que é tão fundamental para presidir-se uma eleição. E, se fizermos a nossa parte, vai caber ao tribunal exclusivamente cumprir a lei, fazer aquilo que nós decidimos aqui, e tão somente isso. Então, queria concluir dizendo que nós temos 6 propostas. E aí sim, se ficar proibido, se ficar estabelecido, aí o senador Magno Malta tem toda a razão. O juiz vai estar lá e diz, não pode, porque a lei diz que não pode. Mas não pode ser algo, não, eu não gosto dessa som, eu não quero isso nesse horário ou no outro. Então, primeiro, já está em regime de urgência para ser apreciado a partir de amanhã, conforme há um entendimento e foi anunciado pelo próprio presidente Renan. Primeira proposta, conclui pela apresentação de projeto de lei no Senado para que as coligações proporcionais não sejam consideradas para efeito de distribuição dos lugares a preencher. Quer dizer, um partido pode coligar, mas na hora da definição de quem faz quantos deputados, quantos vereadores ou quantos deputados federais, aí cada partido, a legenda do seu partido é que vai estabelecer. Tem um debate ainda sobre como vão ficar as sobras, os partidos que não alcançaram o coeficiente. Eu, particularmente, defendo que também, para facilitar a vida daqueles partidos que vieram para nos ajudar a consolidar a democracia, que na hora das sobras, os partidos que não fizeram o coeficiente possam participar. Com isso, estaríamos todos contemplados e nós poríamos fim a essa excrescência que são as coligações proporcionais, que não precisa de uma mudança na Constituição, como, aliás, aprovamos aqui, foi rejeitado na Câmara, mas pode ser feita por lei ordinária. Boa parte do trabalho visando dar segurança jurídica, dar clareza na legislação eleitoral pode ser feita por lei ordinária. Isso nós ouvimos de ministro do Supremo, de presidente do Supremo Tribunal Federal e os ministros do TSE. Ponto 2. Conclui pela apresentação de projeto de lei no Senado para retirar o acesso à propaganda no rádio e na televisão dos partidos que não elegeram nenhum deputado federal. Isso é uma proposta que veio da Câmara. Nós estamos fazendo um regramento aqui, onde há uma progressividade, inclusive em outras eleições. Terceira proposta, que a comissão já encaminhou para cá, mostrando esse entendimento que estamos conseguindo fazer, suprapartidário, com mais de 29 senadores. Nenhuma das reuniões que eu fiz até agora, presidi, com o senador Romero Jucá, tem feito um trabalho muito importante, nos ajudando, contou com menos do que 22, 23 senadores, e isso é muito importante, mostra o respeito, a preocupação e a vontade do Senado Federal de colaborar com o aperfeiçoamento das eleições e da vida partidária no Brasil. O terceiro conclui pela apresentação de projeto de lei do Senado para restringir o acesso ao fundo partidário e à propaganda no rádio e na TV para os partidos que não tenham diretórios permanentes. Nós temos partidos no Brasil, já que são dezenas, que vivem em situações permanentemente provisórias. São ofícios criando diretórios provisórios e nós temos que estabelecer aí um mínimo necessário para que um partido possa ter acesso a programa de rádio e televisão, um mínimo de diretórios criados de maneira definitiva. Então, 10% dos municípios brasileiros e mais da metade dos estados ou seja, está presente em mais de 10% dos municípios brasileiros e mais da metade dos estados, e 20% dos municípios brasileiros e 2/3 dos estados até 2022. Então, isso é da maior importância. O quarto, conclui pela apresentação de projeto de lei do Senado para obrigar a realização de novas eleições no caso de perda de mandato de candidato a cargo majoritário. Isso também virou uma indústria de advogados, de banca de advocacia. Caça-se um prefeito, chama-se o segundo, porque o que perdeu monta uma base para caçar o que ganhou. Tem muitos municípios que já estão no terceiro prefeito, e assim vamos acabar com esse enfrentamento simples. Quando tiver a cassação, o tribunal chegar à conclusão, que é drástica, mas chegar à conclusão, novas eleições.
O quinto ponto, conclui pela apresentação de projeto de lei no Senado para proibir contratação de cabos eleitorais, de bonecos, aluguel de muros, terrenos, fixação de placas, normatizando para que nenhum promotor, nenhum juiz tenha que fazer aquilo que o senador Magno Malta estava colocando. Estamos, inclusive, colocando aqui todo esse processo para ficar bem claro. Aí não vai, independe da vontade de promotor, de juiz, a lei é clara, todos vão ter que ser obedientes a ela. E o sexto conclui pela apresentação de uma PEC que cria cota temporária para ampliar a participação das mulheres no processo eleitoral. E, por fim, dizer que eu vou me dirigir agora à comissão. Nós temos aí duas matérias, mas são um conjunto de 6 matérias. Uma que estabelece também limites para as doações de uma pessoa jurídica que não pode exceder a 7% do que arrecada candidatos e partidos. Isso tem um problema, porque a Câmara dos Deputados estava lá num processo de debate sobre constitucionalização das doações empresariais. Eu tenho uma opinião que acho que nós temos que definitivamente tirar a presença do poder econômico das eleições. Concordo com a maioria dos ministros do Supremo que a empresa não é parte do processo eleitoral. Acho que seria um equívoco nós constitucionalizarmos a presença das empresas privadas nas eleições. Está aí as operações, os esquemas. Enquanto nós não tirarmos o poderio econômico das eleições, nós não vamos ter as propostas no centro do debate das eleições e nós não vamos ter a razoável igualdade de condição de disputa para todos os candidatos. Então, tem aqui algo que é nesse sentido, uma proposta, e também a proposta de criação da federação de partidos. Já que temos um grupo grande de partidos, vamos estender uma possibilidade, federação de partidos. Você pode ter uma coligação com um prazo determinado de pelo menos 3, 4 anos, onde você cria uma federação, se agrupa em cima de projeto, de uma proposta ideológica. Essa é uma matéria, junto com outros, que nós vamos discutir agora à tarde. Eu só queria, como eu tinha assumido o compromisso, dar esse informe, dizer que a partir de amanhã nós devemos estar debatendo, já aqui no plenário, os pontos acordados, consensuados na Comissão da Reforma Política. Vou agora para a reunião da comissão. Teremos reuniões da comissão hoje e amanhã. Aí vamos suspender até o recesso o funcionamento da comissão, mas digo que nós vamos seguir trabalhando depois do recesso, em agosto, porque todas as alterações, a apreciação das matérias que vêm da Câmara, a apreciação das matérias que estão sendo trabalhadas, debatidas e deliberadas na nossa comissão, elas vão ter que ir para a Câmara dos Deputados. E tudo que for decidido a partir dessa tramitação, conforme estabelece o regimento e a Constituição, Câmara e Senado, ou seja, no Congresso, que o que for deliberado até setembro deste ano, vai poder valer para as eleições do ano que vem, que é o propósito que nós temos. Mais importante, concluo com esse posicionamento. Acho que nós devemos uma satisfação à opinião pública. Acho que nós temos que trabalhar, é nossa tarefa, nosso dever de casa, dar uma satisfação à opinião pública, fazendo o aperfeiçoamento da legislação eleitoral brasileira, trabalhando para que as regras de construção partidária, de disputa eleitoral no Brasil, possam ser bem claras e possam ser parte da construção e consolidação da democracia brasileira. Não como é hoje, um emaranhado de legislação que fragiliza a essência da democracia, que é a democracia representativa, os mandatos, e permite que estranhos ao processo de legislar façam normativas e comecem a legislar sobre aquilo que não é prerrogativa deles. Então, cabe ao Senado, cabe ao Congresso, cabe à Câmara dar essa satisfação à opinião pública, e eu penso que estamos construindo aqui no Senado um ambiente onde certamente teremos como prestar conta à opinião pública até setembro das mudanças que vamos fazer na legislação. Muito obrigado, presidente.